Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro. Olá, estamos aqui no mais um vídeo do nosso Coletivo Bancada do Livro, aqui no debate público. A gente sempre tentando trazer aqui um vídeo, pelo menos um vídeo por semana, para discutir temáticas que a gente acha relevante, que tem alguma conexão aí com o que está acontecendo nos dias de hoje. E a gente tenta também fazer uma análise aqui, né? E não é nosso objetivo encerrar o assunto, mas também de abrir a discussão ou de apresentar aqui questões que sejam relevantes. Como sempre aqui, eu conto aqui com uma parceria muito importante aqui, tanto do Serginho como do Cipriano. Eu vou trazer aqui inicialmente o Cipriano para saudar aqui o nosso pessoal. Fala aí, Cipriano. Olá, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Como hoje nós vamos tratar do tema educação, eu queria pedir a permissão para trazer uma solidariedade aqui à professora Sandra, que faleceu aí esses dias, do curso de Pedagogia e da História aqui da Universidade Federal de Uberlândia, então que eu tive a oportunidade de participar com algumas aulas que ela ministrou durante o curso de mestrado em Educação aqui da Universidade Federal de Uberlândia. Deixar aí a solidariedade à família e aos amigos e amigas dessa professora que deu uma grande contribuição para a cidade, desde a sua profissão, antes de ingressar no magistério, como também e sobretudo no magistério local, na formação de professoras e professores para a cidade de Uberlândia e região. Saudar e agradecer às amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro pela oportunidade de estar aqui mais uma vez para debater temas do nosso cotidiano, para dar aqui a contribuição pelo coletivo, por este canal, para melhorar o lugar em que pisamos. Beleza, muito bem lembrado aí, Cipriano. Ô, Serginho, saudar aí o nosso pessoal, hein? Meu amigo Isaldir, meu amigo Cipriano, hoje eu tenho uma das pérolas mais pérolas que eu já vi até hoje. Em 2 jogos, a equipe de futebol feminino brasileiro jogou só de tempo extra um tempo de jogo. Eu nunca vi aquilo. Eu estou incomodadíssimo com os juízes da Olimpíada. Só para fechar, e aquele rapaz que é do surf brasileiro, botaram ele numa bateria de surf de 30 minutos numa praia onde não tinha onda. Ele perdeu para a falta de onda. Eu nunca vi, eu estou assustado. E para encerrar, agora para encerrar mesmo, o governo francês, que vergonha, deixou o Rio Sena a pó de traque, só tem esgoto. Como é que pode isso? E depois fala que esses, segundo as línguas boas, são o primeiro mundo, país desenvolvido. De quê? Pergunto eu. Bem lembrado. A situação também é desse nível, né? Acho que a coisa está tá assim, muito igual, né? Os esportes aí precisa de ter antes a discussão era doping, né? Quando os Estados Unidos tinham como referência a União Soviética. E depois agora tem essas questões aí, né? É o VAR, é o tempo extra, né? Essas promessas aí que você acabou de colocar com relação à Rio Sena, né? Que faz a promessa, gasta lá os bilhões, mas acaba não resolvendo. Eu gostaria também de falar um pouco aqui, ô Cipriano, sobre a professora Sandra, né? Nós somos mais ou menos contemporâneos na época de faculdade. Eu e o Serginho, nós entramos em 81 e eu acho que ela entrou em 84, no curso de História, né? Nós somos contemporâneos aí de formação. Nós sempre tivemos aí uma relação boa aí. Depois ela conseguiu, né, entrar para a universidade, né? E assim, dar aula na universidade, né? Foi tanto no curso de História como também, você citou aí, né? Lá na pedagogia, enfim. Uma pessoa realmente uma perda muito grande. E a professora Sandra, inclusive ontem eu estive lá no velório, né? Foi realizado, eu estive ontem à tarde, né, no velório dela. Então, realmente é uma perda muito grande aí, não só pela amizade, como também para a educação aí, o Cipriano, muito bem lembrado.
Pois bem, hoje o nosso propósito nesse vídeo, né, é fazer essa discussão aqui que eu vou trazer para a gente poder ver o futuro da educação no Brasil, público ou privado. Então, o que tem motivou, né, para fazer essa discussão é principalmente o que está acontecendo hoje, tem um movimento aí muito forte, né, na direção da privatização, né, que tem acontecido no Brasil. Então, a gente também fazer essa discussão um pouco também nesse sentido, né, se o futuro vai ser esse, né, se o futuro vai ser público ou privado, em que pese os governos que estão aí, principalmente os governos aí da direita ou extrema-direita, São Paulo, Paraná, Minas Gerais, né, que fazem um esforço muito grande para a destruição da educação. E essa destruição passa, pelo que eu pude entender, muito por esse movimento aí de privatização. Então, vamos tentar aqui fazer mais ou menos uns 3 momentos aqui, onde vamos apresentar alguns sites aqui que fazem, né, alguns dados, outros mostram algumas preocupações e discussões nesse sentido. Então, a gente vai tentar ver se a gente consegue, ao final aqui, entender, né, qual será esse futuro, né, da educação no Brasil. Então, é isso que é o nosso propósito aqui nesse vídeo de hoje. Então, para iniciar, já vou colocar aqui essa discussão, apresentar, né, os sites que estão fazendo essa discussão. Primeiro, isso aqui está no pagar não garante qualidade, porque escolas privadas no Brasil têm um mau desempenho internacional. Então, aqui ele está mostrando, né, a questão das avaliações internacionais, que é do famoso PISA, né, principalmente aqui, e mostra aqui como que o Brasil, mesmo nas escolas privadas, em comparação aqui com as escolas da Organização para o Desenvolvimento Econômico, o famoso OCDE, que o Brasil e ainda não está entrando, não sei se já concluiu a entrada nesse bloco, então mostra que como que essas escolas particulares elas trazem, né, esses resultados de desempenho, comparando aí com as escolas internacionais. Aqui tem alguns dados mostrando que as escolas públicas participam também, né, do PISA, e a avaliação das escolas públicas são menores do que das escolas privadas no Brasil, porém as privadas não são o diferencial no Brasil, né? Não competem, digamos assim, com as escolas a nível internacional. E aqui, claro, sempre a pandemia de um tempo para cá tem essa questão, né, de que a pandemia atrapalhou, mas no caso a pandemia também atrapalhou para os outros países também, né? Não só para o Brasil. Então, só mostra aqui essa questão. E aqui tem uma discussão que eu acho que é interessante, que é a influência de fora da escola, né? As pesquisas reafirmam quanto maior o nível socioeconômico do aluno, maior tende a ser o desempenho, né? Então, é uma questão também de classe, né? O fato ou seja, interesse mesmo da elite, e a escola pública não seja uma escola de qualidade, né? Então, há um interesse de classe aí. E outra questão também que é importante a gente observar, todos nós aqui já viemos da educação, principalmente eu e o Serginho, e as escolas particulares também, elas têm diferença entre si, né? Você pega a escola, nós estamos falando de Berlândia, você tem a escola particular que é de bairro, a escola particular que é central, a escola particular que é do condomínio aberto, a escola particular que é da famosa Zona Sul. Então, você tem diferença entre as próprias escolas particulares, e principalmente essas escolas particulares de periferia, a estrutura que elas têm também é bastante precária, né? Tipo assim, não compensa você pagar, né, pelo que ela vai retornar para o aluno e para as famílias, né? E aí, essa questão também é importante, mostrar como que os alunos aprendem menos, né? E não, independente de ser na escola pública ou na escola privada. Uma outra, já vou encaixar aqui, o Serginho e Cipriano, outras discussões em cima, né? Para a gente poder estar mostrando essa discussão.
que é uma questão que também que a gente tem que verificar. A gente tem sempre discutido aqui nos nossos vídeos como que tudo é transformado em mercadoria, né? Então, não é uma questão de cultura e de educação. E aqui, uma discussão que traz aqui nesse site, que é a BET, não sei, não verifiquei aqui quem é esse site. Para começar, a chamada inicial aqui, né, já tem um erro. Educação privada é responsável por 1,65% do PIB, gerando 126 milhões para o Brasil. Se é 1% do PIB, não pode ser 126 milhões. Então, certamente é 126 bilhões. Então, por que eu trouxe essa questão aqui? Para mostrar que está preocupado realmente com um negócio. Né? Quer dizer, a educação privada no Brasil, mesmo tendo as escolas pequenas, as escolas do bairro, ou as escolas que cobram 15, 20 mil por mês, mas da mesma forma tem as escolas que cobram menos de 1.000 e tal, mas no fundo, né, a preocupação de quem empreende nas escolas privadas não é necessariamente o ensino, e sim o lucro. Né? Então aqui tem esse dado aqui de que essas escolas elas representam a escola privada no Brasil representa cerca de 1,65% do PIB no Brasil. Né? Então, isso nós já discutimos aqui, quando nós falamos das BETs, né, que as BETs também significava isso, né, o lucro, o movimento, né, movimentava também perto aí de 1% do PIB do Brasil. Nós temos um vídeo aqui falando sobre isso, sobre o BET, e aqui tem mostrando essa questão. Né? Então, aqui as escolas, elas não são tão boas assim, né? Elas não representam tanto, mas, por outro lado, elas significam muito em termos de recurso econômico. Né? Então, é isso que a gente está tentando fazer essa discussão aqui. Eu vou mostrar também, a gente depois já ficar tudo pronto, depois a gente continua nossa conversa. Outras questões aqui, que é esse movimento, né, de privatização que está em foco no Brasil. Né? Começar aqui pelo Paraná. Né? O Paraná que tem sido aí, o texto aqui eu acho que é bem feliz, né? Virou um laboratório privatizador do ensino. Recente, nós já enfatizamos isso aqui também, quando nós fizemos análise de conjuntura, como que o Estado do Paraná abriu realmente as portas, né, para o processo de privatização e principalmente na educação. Então, há um movimento muito forte aqui no Paraná, onde eles pretendem entregar para a iniciativa privada 204 escolas estaduais, né, e aqui pensando principalmente em escolas de nível médio. Então, nós estamos vivendo esse momento aqui muito forte aqui no Paraná, que é a referência, digamos assim, para as pessoas que correm atrás da privatização, que é os governos aí ligados à direita, ligados à extrema-direita, que não estão visando qualidade, né? E sim entregar isso para aquele parte lá de 1% do PIB, né? 1,65% do PIB, entregar para eles. Né? Essa que é a questão, não é a questão de qualidade, é uma questão de entregar para a iniciativa privada as escolas. Né? Aí é interessante que aí a iniciativa privada não vai precisar de fazer infraestrutura, vai ganhar aí a infraestrutura. O outro aqui também, que eu gostaria de apresentar aqui, é sobre de São Paulo. Né? São Paulo também está nesse movimento. Né? Está nesse movimento de privatização das escolas públicas agora lá com o Tarcísio, né? Que é o governador de São Paulo. Isso é um movimento parecido com o do Paraná, até porque o atual secretário de Educação de São Paulo já foi secretário de Educação do Estado do Paraná. Então, é um movimento parecido de entregar as escolas à iniciativa privada. Por que eles dão uns nomes, né? É PPP, é PPI, é ONGs, é OSC, eles colocam os nomes, mas é iniciativa privada. E é interessante eles acharem, vão estar colocado aqui, que espera-se que eles tenham um investimento de 2,1 bilhões em São Paulo. As ONGs não vão investir
escola? Né? De onde que eles vão tirar o dinheiro para investir nas escolas? Então, na verdade, isso não é uma realidade, né? É apenas entregar mesmo o bem público para o interesse da iniciativa privada. E nesse movimento, para fazer o último aqui, que é o que acontece, também está acontecendo em Minas Gerais. Né? Minas Gerais também está nesse mesmo movimento de entregar as escolas públicas para a iniciativa privada. Já começou a fazer isso com as escolas de ensino fundamental e agora está fazendo também com as escolas de ensino médio, né? Quer dizer, a educação básica sendo entregue para a iniciativa privada. E aqui eles chamam Organização da Sociedade Civil, né? É um nome bonito para designar a ONG, né? Parece que a ONG está um termo já meio desgastado, né? Então, em Minas Gerais também não é diferente. E aqui o secretário de Educação aqui de Minas Gerais, Igor Alvarenga, ele até admite que não tem estudos sobre o que já aconteceu com o que eles estão as escolas que já estão entregues a essas ONGs, né? Não tem estudo revelando se melhorou a educação. Mas Minas Gerais, então, mesmo assim, está aprofundando a entrega aí das escolas para a iniciativa privada. Então, assim, eu fiz essa apresentação geral aqui para mostrar um pouco desse contexto e dessa realidade, para depois a gente também fazer aqui alguns outros questionamentos e fazer uma outra discussão. Então, o Cipriano, a gente sempre começa aqui com você. Então, inicialmente, você poderia fazer as suas observações em cima do que a gente já foi apresentado aqui, um pouco desse retrato, né, de escola pública e escola privada, Cipriano. Então, Isaldir e Sérgio, primeiro agradecer aí a oportunidade de a gente fazer esse debate sobre a educação brasileira a partir da privatização do ensino. Mas, inicialmente, a gente pode trazer as considerações que, historicamente, houve um debate aí nos anos 90, a partir do final da ditadura, durante a ditadura, para o acesso à escola como um direito, né? E tendo em vista aquele momento o conjunto do analfabetismo da sociedade brasileira, para superar o analfabetismo e colocando a responsabilidade do Estado brasileiro, quando se fala Estado, União, os Estados Federados e os municípios, pela educação pública, e o que foi elevado à categoria de direito constitucional, na luta do direito dos anos 80 e 90, estabeleceu aí como princípio de obrigatoriedade acesso universalizado, né, o acesso e permanência na escola. Então, tivemos aí uma universalização desse direito, a responsabilidade por esse direito à educação da sociedade brasileira pelo poder público, distribuído pelos entes federativos, e ali, naquele momento, teve ainda uma disposição e a permissão, né, para o exercício da atividade de ensino pela iniciativa privada, vai sendo o predominante a responsabilidade pública. Daí nós temos aí a sociedade brasileira se urbanizou, né? Temos aí e essa grande quantidade de pessoas acessando a escola força o Estado, inclusive a Constituição Federal, não é, Sérgio e Isaldir, tem lá um percentual mínimo para as entidades, municípios, Estado e União, destinado ao orçamento público para o investimento na atividade educacional. E os princípios básicos, ele ainda diz também que a educação, né, tem que ter como objetivo formar a pessoa para a vida, para a cidadania e para o trabalho. Então, o trabalho vem como o terceiro elemento do objetivo fundamental da educação brasileira. Em vista dessa acessibilidade quantitativamente grande e a falta da estrutura oferecida pelo Estado, que cai um pouco a qualidade do serviço prestado pela educação pública, a iniciativa privada entra se apresentando, como sempre se faz, no sistema de outras privatizações, como o sistema de rodovias no Brasil, o sistema de saneamento básico, que é outro elemento do marco regulatório, vem também incidindo agora, quando não tem mais o que privatizar, na privatização do ensino. E a iniciativa privada, como sempre, a iniciativa privada tem como objetivo não o oferecimento do serviço
como deveria ser pelo poder público, mais uma obtenção do lucro, transformando a educação em mais um produto que vai ser colocado no mercado. E como bem trouxe você aí nas falas iniciais, que essa organização do sistema privado, ela serve também que eu chamaria a distribuição das classes sociais e dos espaços físicos geográficos, né? A educação privada da periferia não é a mesma educação privada que se destina aí, até pelo preço de acesso também que se oferece. Então, de certa forma, que entra no sistema de competitividade, né, entre as instituições de ensino. De um momento aí, que nesse avanço, né, de surgimento de instituições educacionais de ensino, também teve a quebradeira de escolas que surgiam e não tinham a estrutura básica para manter alunos em escola, e quebrava, e os alunos para onde iam, né? O sistema superior, nós que acompanhamos os anos 80 com a abertura, né, a reforma do ensino superior, ali nos anos 90, início dos anos 90, abre para a iniciativa privada também o ensino superior. E com a automatização da sociedade, vem os cursos tecnológicos oferecidos aí também pelas iniciativas privadas em nível médio, e agora uma reforma também do ensino médio, que admite essa retomada do ensino técnico em vista da necessidade de profissionalização da juventude para entrar no mercado, de tal forma que o nicho é grande, né, para a apresentação da educação pelo sistema privado. Aí nós temos algumas dificuldades, né, com alguns elementos que devem ser analisados. O acesso ao ensino privado, ele não é igualitário, ele é diferenciado pelo poder econômico das famílias, né? Então, daí que e aí vem do poder, vem mantendo o quê? O acesso ao ensino privado, vem mantendo a desigualdade social. E, por outro lado, esse acesso ao ensino privado não tendo como objetivo, primeiro, a formação integral da pessoa e sim a colocação no mercado, como se diz, nós temos uma queda na qualidade do ensino. Veja que hoje há cursos tecnológicos que querem trazer, que se apresentam com atividades práticas, né, por meio do uso da tecnologia. Como pode isso, né? Então, de certa forma, abrindo assim esse primeiro momento, a gente tem aí agora avanço também do sistema de privatização por meio da terceirização da gestão do ensino público, né, das instituições públicas dos estados e do município. Como exemplo nosso aqui, nós temos claro exemplo tanto do município de Uberlândia, de onde nós estamos conversando hoje, como o estado de Minas Gerais, com 853 municípios, num plano maior aí de estadualização dessa privatização da gestão pública, que é a responsabilidade do poder público da gestão do ensino, que aí vem uma outra forma de privatização, que embora mantendo a estrutura básica do ensino pelo poder público, ela transfere recursos, né, para a iniciativa privada, que vão capitalizar em cima do poder público a partir da gerência da atividade educacional. De modo que esse momento inicial para a gente abrir traz alguns elementos para a gente analisar para onde caminhará, né, a educação brasileira, esse novo diálogo que avança aí entre o público e o privado na atividade de ensino. Eu ainda entendo, né, que tem muito dessa questão de amenizar, né? Não estamos privatizando, né? Nós estamos passando a gestão para as ONGs, né? Está entregando e quantos bilhões, né? No caso de São Paulo, lá são bilhões que serão transferidos para essas entidades para que elas possam fazer essa gestão aí. Bom, Serginho, você vai podia fazer o seu comentário inicial em cima desse tema nosso aí, Serginho, futuro da educação no Brasil, se é público ou privado, Serginho. Eu assim lembro bem que quando há esse debate sobre educação, as pessoas costumam usar argumentos, principalmente quem se acha favorável, que fala, não, em tal lugar do mundo as universidades são privadas e não sei o quê, e assim, conversa de quem está acostumado a ir na Disneylândia, nunca entrou numa universidade americana ou inglesa, de que os seus laboratórios, inclusive, são, para seu funcionamento, são usados recursos públicos do mesmo jeito, são
as universidades americanas são fundações, e aí eu gostaria de lembrar, assim, eu não uso nunca, eu lembro que quando trabalhava na educação, já vi contar a história desse PISA aí. Mas para mim, eu sempre lembro uma coisa clara e objetiva. Os nossos alunos, eles fazem o Enem. Esse é o filtro. E o Enem tem aí, eu sei, 20 anos. 20 anos de os meninos de escola pública são os primeiros lugares, disparado. Disparado. O último agora, o pessoal lá do Ceará desceu e vai descendo. Aqui na nossa cidade também, os meninos, a maior parte, são oriundos de escola pública. Às vezes alguns no terceiro ano fazem escolas, cursinhos no contraturno. Então, a coisa é bem por aí. As universidades, bom lembrar, eu vou começar pelas universidades para entender bem o que está se falando. Educação superior hoje no Brasil virou um leque de educação à distância. Você entra na internet e, infelizmente, é igualzinho pé de alface. Tem para todo preço. Tem com agrotóxico, tem sem agrotóxico, tem de tudo o jeito que você quiser. Então, meu amigo, não dá para discutir ensino superior com essas escolas vendendo banana, chuchu, e olha que chuchu e banana são produtos bons. Mas a preço de chuchu, a preço de banana, dizer, não, e o sujeito vai terminar um curso. Há cursos aí, inclusive, que milagrosamente eles conseguem fazer online, que eu tenho até medo. Agora, gente, eu e o professor Isaldir trabalhamos 4 anos na administração da Prefeitura de Uberlândia, na Secretaria de Educação. Na linha de frente, nós íamos para as escolas. E eu lembro bem o Isaldir dizendo, e eu não, sim, pelo amor de Deus, querer discutir algumas creches que as organizações não governamentais administravam. Tem que ter paciência para entender e observar. E a própria população sabe que as creches que são gestadas pela administração pública, a qualidade é astronomicamente melhor. Ponto. Meu amigo, e de um modo geral, eu acho que a escola privada no Brasil é próximo de 10%, pouco mais de 10%. Então, nós estamos falando num país de 5.500 municípios, 80 e tantos por cento são públicos. E lembrando bem que esses 4.000 municípios não têm escola privada, porque são pequenos. Eles não vão para lá. É bom vocês verem a conversa que está lá, tanto em Curitiba quanto em São Paulo. Eles querem privatizar a gestão das escolas de Curitiba. E segundo o pessoal do sindicato lá, eu vi falando, as escolas que já está tudo o filé mignon. Então, eles vão dar a gestão e dar o dinheiro para fazer. Isso aí é igualzinho, né? Não é privatizar, isso é dar de presente a gestão das escolas que estão ali. Não? Então, assim, tecnicamente falando, do modelo educacional, escola laica de qualidade tem que ser pública, laica. O Estado tem que promover a instalação da escola e promover a gestão da escola. E o que está se discutindo no Brasil realmente assim, o pessoal aqui está ficando meio doido. Por quê? Porque eu sempre falo, eu vou usar uma comparação aqui, que algumas pessoas, depois eles entram na internet e falam assim, onde você falou isso? Aqui no Brasil, eu não sei se você vê o agro como é que é. Chama Plano Safra. O governo dá o dinheiro, eles pegam, vão lá, planta, colhe e paga depois a prestação. Isso é um negócio muito bom. As empresas aqui no Brasil, 17 setores das empresas, olha tanto que são espertinhos, desoneração da folha.
Ou seja, o pequeno pode desonerar a folha? Não. O pequeno pode ter isenção? Não, mas o bacana pode. É uma loucura. Exatamente, né? A questão, na verdade, é privatização, porque vai passar a gestão para essas entidades. Mas, por outro lado, essas entidades continuarão recebendo recurso público para fazer isso, né? Assim, não há um processo de, vamos dizer assim, inovação, né? Não vai inovar a gestão, não vai inovar o processo pedagógico e metodológico, não é? Mas na crença, ou na falsa crença, né, de que o gestor público ele não é competente para isso. Né? Agora, quem é que está entregando essas escolas? Nós estamos falando do governo de São Paulo, estamos falando do governo de Minas, do governo do Paraná, e isso também está acontecendo em outros estados, talvez não de forma mais profunda. Isso quer dizer, então, que os gestores desses estados não têm competência para fazer a gestão da escola, por isso eles vão pagar, né, ONGs para fazer essa gestão. Então, nós estamos falando de gestão, né? Não está falando que vai mudar o processo pedagógico, vai mudar a estrutura dessas escolas, né? Apenas a questão da gestão. E para isso vai se pagar muito dinheiro por isso. Né? E acaba acontecendo de que fica uma questão em cima da outra, né? Porque vai continuar existindo Secretaria de Educação, vai continuar existindo, no nosso caso aqui, né, a Superintendência Regional, enfim. Isso vai continuar existindo. Né? E quem vai fazer a fiscalização? Essas empresas estarão sob a fiscalização do Estado? Porque agora eles são. Porque no ensino privado não há fiscalização. Cada proprietário da sua escola faz lá o trabalho que ele tem que fazer, né? Os pais estão ali acompanhando, evidentemente, mas não quer dizer que há uma fiscalização dos processos educacionais, né? Cada um faz o seu. E cada um visa também o quê? O lucro, como nós vimos aqui no início, né, falando de que eles lucram em mais de 1% do PIB, né, não é o lucro, né, gera, em termos de riqueza, mais de 1% do PIB. Então, é uma questão bastante controversa. Bom, já que nós apresentamos aqui essas questões e comentamos um pouco sobre isso, para a gente poder avançar, eu gostaria de colocar aqui um pouco nessa linha, Cipriano, de que não há muita diferença entre escola pública e escola privada. Né? Tanto a pública quanto a privada têm os seus problemas. Um deles é problema de infraestrutura mesmo. Né? São poucas as escolas privadas que têm estrutura invejável. Né? Outra questão também, dessas escolas públicas, ainda mais aqui no interior, a diferença salarial para os trabalhadores que estão na rede pública, ela não é tão grande assim. Não há, tipo assim, sei lá, o trabalhador na escola privada ganha 3 vezes mais do que o trabalhador na escola pública. Isso não acontece. Então, na verdade, acaba que se iguala. E aí, a hora que vai fazer os testes aí a nível internacional, igual esse aí que é o PISA, né, acaba que os resultados não são tão diferentes assim entre escola pública e escola privada, né? Por quê? Tem os mesmos problemas, né? Ou alguns problemas são idênticos, como o problema de estrutura, o problema dos trabalhadores que estão nessas escolas também não são motivados a fazer a diferença. Né? Então, gostaria que agora a gente fizesse um pouco dessa discussão aí, né, dessas diferenças aí entre escola pública e escola privada, principalmente nessa questão de estrutura. Né? E eu coloquei aqui também essa questão dos salários, né? Ah, ah, tanto o município quanto o Estado, né, falando aqui a partir de Minas Gerais, tem lá o plano de carreira, então os professores poderão se formar e ter mestrado ou outros cursos e vão ganhar mais. Na escola privada, pelo menos aqui, para nós aqui em Minas Gerais, isso não acontece.
né? A diferença de salário é se você trabalha na educação infantil, no fundamental ou no ensino médio, né? Invariavelmente, quem trabalha no ensino médio tem um salário maior do que quem trabalha no infantil e também na fundamental. Isso já não acontece no Estado, né? No Estado, a questão já pela formação, né? Então, os professores que têm formação, eles vão ganhar mais. Então, essas questões a gente poder estar discutindo também, né, o Cipriano, sobre aí os problemas que tem tanto a iniciativa privada quanto a iniciativa pública. Então, Isaldi e Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, essa questão da educação, tanto do ponto de vista pessoal, assim, e como da análise que a gente faz dessa estrutura educacional, vem de longo tempo. Eu me lembro que eu tive a experiência, só para conversar, tive a experiência na educação superior, tanto privada como pública, né? E qual que é a diferença salarial? Não, a diferença salarial não é tão distante. A estrutura também não. A estrutura do ensino superior no Brasil, ela é de primeira qualidade. Se eu pensar hoje, né, está inserida na automatização, está inserida também na qualificação dos seus profissionais, a contar pelo corpo técnico, né? A diferença entre uma e outra essa falsa, né, essa falsa afirmação de que a escola pública privada ela visa colocar mais rápido o profissional no mercado. Mas é de qualidade esse profissional, né? A outra coisa, quando se trata do ensino fundamental ou ensino médio, né, a estrutura municipal brasileira ela é precária, né? A gente está analisando agora nesse momento do processo eleitoral, né, Isaldir, fazendo esses planos, acompanhando a formação do plano de governos municipais, e que eles percebem que a maior parte dos municípios brasileiros, eles vivem do fundo de participação, que é um valor, né, que tem tanto do orçamento estadual quanto do orçamento federal para destinar para a realização dos serviços públicos. E hoje tem aumentado um pouquinho essas emendas parlamentares, que nem todas chegam ao seu destino. A maior parte dos municípios brasileiros vive de uma pequena atividade de serviços, principalmente no comércio local, né, e ainda um pouco do serviço agropecuário, da agricultura, né, e da pecuária, pouco, né, e via de regra esses locais, o comércio é familiar, não gera muito emprego. Aí quando as coisas vão se conectando, né? Quando se faz uma análise, mesmo na atividade escolar, há uma precarização muito grande dos profissionais da educação privada, sem registro também, trabalhando hoje pelo MEI, né? Então, há uma precarização. Quando se utiliza a análise da educação pública a partir da sua estrutura de pessoal, recursos humanos, ela é gritante nos pequenos municípios. A outra coisa, quando se fala analisando ainda a questão do servidor público municipal da educação, como acontece em outras áreas da administração pública municipal, quando se fala na obrigatoriedade do serviço público, ainda tem uma grande quantidade de municípios e também estados, né, que o serviço educacional ele é realizado pelos profissionais contratados ou designados, que também ela não vincula o professor com o seu conteúdo permanente, conteúdo disciplinar. Então, cai a qualidade mais por isso. Quando se pensa, tanto um como o outro tem os seus gargalos, né? Na iniciativa privada não tem o cumprimento dos direitos, né? Os direitos que cabe aos profissionais da educação. E qual que é a diferença do concursado? O concursado mantém uma garantia mínima, né, de autonomia na sua profissão. Já na iniciativa privada, hoje, hoje com o tamanho de quantidade de desemprego, quem vai enfrentar as empresas de educação, que são os colégios, né, as escolas, numa greve, né? Então, é difícil a organização hoje, então a gente vive uma situação de que, a partir dos recursos humanos, não é que falta qualidade. Na sociedade brasileira, pegando aqui a nossa região, há um conjunto de pessoas com doutorado, mestrado, qualificados para o mundo da escola, para a atividade educacional, e que não encontra postos de trabalho.
E eu tenho uma experiência familiar mesmo. A minha filha, ela formou agora esse dia em veterinária, né? Fez o mestrado, qualificado numa atividade dali. E a atividade de ensino privada, Isaldi, paga bem menor do que esses cursos particulares de inglês. Ela optou para dar aula de inglês em vista do valor que é pago pela atividade de ensino em nível superior. Agora, você imagina nível médio, nível fundamental, como é a precarização da remuneração de professores e professores. E quando a gente fala na estrutura básica, né, daqueles que estão no suporte, os técnicos. Então, nós temos no Brasil essa exploração do ensino privado, que ela vem aumentar a concentração do lucro naqueles que são os gestores. E for falar em gestão, para a gente encerrando, a privatização da gestão nada mais do que canalizar recursos públicos do orçamento da educação para gerar lucros para esses que assumem a administração da escola tão pura e simples, né? Porque a estrutura ele recebe pronta. E como traz aí a análise do Serginho, ele diz, olha, essas empresas que estão se profissionalizando na gestão da educação pública, seja estadual ou municipal, não querem assumir as escolas dos municípios em situação de estrutura precária. Eles querem as grandes cidades, as boas escolas, né? E isso é que nós vimos. Então, nós vemos aqui, assim como tem a precarização na estrutura do ensino oferecido, na sua organização estrutural pela iniciativa privada, também nessa terceirização é uma forma de precarizar e os dois caminhos para canalizar e aumentar o lucro do sistema empresarial que usa a educação como objeto para o mercado para o mercado do ensino. Então, a educação deixa de ter uma finalidade de formação geral para a pessoa, uma finalidade coletiva para se transformar em objeto de lucro nos dois sistemas, tanto pela terceirização quanto pelo exercício propriamente dito da educação privada, pelas instituições privadas de ensino. Bem lembrado. Eu tinha feito uma pesquisa aqui, Serginho, antes, eu até esqueci de colocar, mas o piso nacional hoje da educação básica estabelecido pelo governo federal é R$ 4.580 e alguns centavos. Os professores da escola privada, principalmente aqui em Uberlândia, que eu conheço, eles não ganham isso. Né? Não ganha o piso que é estabelecido como básico. E como o salário deles é diferenciado? Quem trabalha no fundamental, quem trabalha no infantil, quem trabalha no ensino médio, né? Principalmente o pessoal lá do ensino médio tem salários mais baixos ainda, né? Ou seja, eles não pagam nem o piso. Esse é um dos problemas. E daí, né, significar o quanto que essas instituições privadas elas lucram, né? E não estão investindo em melhores condições nem para os trabalhadores e nem também para os alunos também, Serginho. Resta pouco para comentar em função disso. Gestão, qual a experiência de gestão que nós conhecemos de algo privado que nós podemos falar assim, não, esse é um paraíso? Eu vou lembrar aqui bem algumas questões para vocês lembrarem. No estado de Minas Gerais, a melhor escola do estado de Minas Gerais chama Instituto de Educação, lá no centro, entendeu? De BH. Ela é disparado. Lá no Rio de Janeiro, a escola chama Pedro II, que é pública também. E fica parecendo que esse pessoal fizeram uma experiência milagrosa em educação e vão agora resolver todas as questões inerentes à educação. O Isaldir e o Cipriano já disseram muito bem. A iniciativa privada hoje paga mal os servidores que trabalham para eles. É um ou outro caso específico de escolas confessionais dos vários credos religiosos, com raríssimas exceções,
que remuneram bem, bem assim, quase correlato a... Porque, por exemplo, eu lembro bem, eu tenho uma escola que paga muito bem, mas ela tem lá 10 aulas de geografia. Então, as 10 aulas de geografia dá nem meio, o dinheiro não dá pouco mais de meio cargo do Estado. Então, isso não adianta, né? A pessoa vai fazer o quê? Vai passar no concurso do Estado. Hoje, né, tanto no Estado como na rede municipal, você tem a progressão via mestrado, doutorado, amigo, é só se a pessoa for meia cabeça ruim para ficar dando trombada na iniciativa privada, que o cara não gostou da ponta do seu nariz, o aluno, o dono da escola, manda você embora. Né? Isso nós conhecemos bem. E assim, eu não sirvo como referência, porque trabalhei na iniciativa privada lá no tempo em que ainda não tinha Uber. Então, é muito tempo atrás, muito tempo passado. Mas eu não conhecia lugar onde o pessoal fosse bonzinho, não. Então, assim, aí a gente... Que experiência assim, eu não conheço nenhum. E olha que nós conhecemos bastante professores, né, das várias áreas, por ter contato com o movimento sindical, com o movimento tal. Coisa nenhuma que o professor chegou assim para falar, ó, trabalho em escola tal, o salário lá é bom e é bom trabalhar, é gostoso. Não conheço isso não, amigo. Não conheço. Então, parece bem que... aí eu vou usar uma analogia aqui, me perdoem, Cipriano e Zaldir, assim, às vezes eu posso até estar errado. Eles tentaram com água e esgoto, né, privatizar o saneamento. Aí quando eles viram que tinha que pegar a empresa de saneamento de uma cidade de 500 habitantes, eles falaram, não, isso é um negócio muito ruim. Isso não é bom. Aí eles largaram, sabe a questão? Ninguém nem discute isso mais. Entendeu? Ninguém discute isso. A experiência de privatizar a empresa de energia elétrica, vocês viram lá em São Paulo, que gracinha que está. Então, precisa ver o seguinte, o que privatizou que ficou bom? A Companhia Vale do Rio Doce? Pelo amor de Deus, né? Alguém querer defender a Vale, aí a pessoa tem que ser insana, entendeu? Então, que essas coisas, assim, isso é um exemplo prático, que a pessoa vem debater com a gente e fala, olha, não, realmente privatizou a Companhia Vale do Rio Doce e foi um excelente negócio. Lá matou, você viu a quantidade de gente, destruiu um rio, destruiu uma cidade, um monte de cidade. Não, meu amigo, aí, entendeu? Quer discutir o quê? Agora, o que? Não, vamos fazer uma experiência na educação com crianças. Isso é desrespeito. Isso não é humano. Para a gente encerrar aqui, fazer mais uma rodada aqui, Cipriano, a gente pensar então, nesse quadro que nós discutimos aqui, de problemas que existem na educação pública, educação privada, esse esforço que esses governos da direita aí estão tendo para destruir a educação pública, né? E da forma que eles estão fazendo, realmente é destruir a educação pública, esses processos aí de entrega para ONGs e tal. Nessa perspectiva, Cipriano, qual seria para a gente assim, o futuro, então, da educação no Brasil? Acho que essa é uma questão que a gente tem que tentar aí agora, nessa última rodada, falar um pouco sobre isso, Cipriano. Então, Isaldir, Sérgio, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro. Sérgio, eu queria começar, voltar aqui para a gente lembrar, né, Isaldir também, ainda ponto anterior um pouquinho, o que ocorre com os profissionais da educação. Na iniciativa privada, professoras e professores correm atrás de mais de um emprego, né, para poder dar conta da sobrevivência, né? Como traz aí o Isaldir, não cumpre mesmo o poder público, os municípios, uma grande quantidade de municípios e estados brasileiros entraram na Justiça, no Supremo Tribunal Federal, para arguir a inconstitucionalidade do piso mínimo, né? Ou seja, para não cumprir. E na iniciativa privada a gente vê isso. Eu lembro muito bem, já tive essa experiência na educação privada, e os nossos colegas, eles trabalhavam de segunda a quinta, nos 3 horários, segunda a sexta, né? Nos 3 horários, de manhã, tarde e noite.
não sobra tempo para a preparação preparação de sala de aula, que é necessário aquele tempo. E na iniciativa, no sistema público de ensino, com com o não cumprimento do concurso público obrigatório, que se tenha um conjunto também de professores correndo por mais designação, né? O que também não... Até concursados também que tem mais de um concurso público que permite, né, mais uma atividade de professor pela legislação, mais de um concurso para manter a sobrevivência. Não resta tempo para a sua organização fora de sala de aula. Isso é o que o sistema é a realidade da educação brasileira pela análise da estrutura de recursos humanos, professores e professores. Ora, dentro dessa situação que a gente levantou até agora, Isaldi e Sérgio, qual seria o futuro da educação? O futuro da educação como traz sempre que eu vou trazer a uma colaboração do Sérgio, que ele diz, ir para a rua para garantir o quê? O cumprimento dos princípios constitucionais sobre a educação brasileira, pública, né? Destino mínimo do orçamento público, municipal, estadual e federal para a atividade educacional. E manter a responsabilidade do poder público pela educação universalizada, com acesso e permanência igual, né? Porque a saída coletiva se sai pelo poder público. A iniciativa privada, não há dúvida, como nós trouxemos toda essa análise de hoje, que ela visa o lucro. Mesmo na privatização de gestão, se não estiver dando certo uma gestão recebida por terceirizada, como terceirizada, aquela instituição privada vai abandonar, entregar. Isso a gente já viu em outros setores, né? No setor de privatização de estradas, por exemplo. Em algumas estradas, eles assumiram o compromisso de duplicar, não deu lucro, entregaram a estrutura, né? Então, essa mesma coisa, o sistema privado, não há dúvida, né, Sérgio, é que quem trabalha com o sistema privado é capitalista. E o capitalismo ele não quer prejuízo, está dando prejuízo, ele foge para outro lado, né? Então, o sistema busca o lucro. Então, apontar aqui nesse programa hoje, a nossa análise, é que seja pelo fortalecimento da obrigatoriedade e da implementação do sistema público de educação pelo Estado, as suas instituições, né, as suas entidades políticas. Até porque o próprio sistema educacional brasileiro ele é federalizado, com a responsabilidade de execução de estados, municípios e União, e também a responsabilidade técnica e financeira para os municípios, por estados e União. Então, é um sistema que é bem organizado do ponto de vista jurídico e que deve funcionar do ponto de vista político e do ponto de vista da sua execução como sendo efetivação dos direitos da população brasileira. É correto, acho que é uma boa observação. Ô, Serginho, aí, dentro de um pouco aí também que o Cipriano acabou de comentar, né, como é que você vê também essa questão aí do futuro aí da educação no Brasil, Sérgio? Primeiro, eu não sei para quando, mas tem que... Uma coisa é na infraestrutura, realmente mobilizar o povo, que é dinheiro público para a escola pública. Entendeu? Ponto pacífico, acabou. Mas eu gostaria de lembrar que tem muito nó. Eu estava lembrando que nós fizemos um programa sobre os grupos S, né? Aquelas instituições forgadas, e que eles pegam dinheiro público, praticam educação e ainda cobram. É uma simpatia, entendeu? Então, tem que desatar esses nós, né? Esse debate, inclusive, tem que ser feito, né? Que pega dinheiro público e faz isso, quer dizer, é uma loucura. Eu acho que mobilizar dinheiro público para a escola pública e pronto, acabou. Eu tenho parto por aí, Serginho. Se as escolas privadas ou setores privados querem investir em educação, que invista, que convença os pais, né, a colocar seus filhos nessas escolas e que ofereça também um serviço diferenciado, né, porque na verdade é um contrato de serviço,
né, o que o pai faz com a escola. Então, esse serviço precisa ser muito melhor, né, do que é servido na esfera pública. Do contrário, é uma atividade que não faz sentido. Só que está na mente, né, das pessoas, né, no imaginário, que a escola privada é melhor. Às vezes a pessoa até sacrifica, a família sacrifica para colocar o filho na escola privada. Né? Então, isso também, falando da escola privada de educação básica. Então, acho que essa é uma questão também. Então, é preciso justificar isso, né? E a escola privada não é tão melhor assim, né? Entre você não pagar e pagar, né? O diferencial de formação, de educação que a escola privada oferece, ele não é significativo. Né? Então, por isso que eu entendo também, partindo do que você colocou, dinheiro público e escola pública. E cada vez mais, né, é necessário mais recursos, porque o processo de formação hoje, nós já fizemos aqui programas também sobre educação para o trabalho, o processo de formação hoje é cada vez mais complexo. Por quê? Porque existem inovações, né? A humanidade, né, produz inovações o tempo todo. Então, a educação precisa dar conta dessas inovações para poder colocar isso como cultura para as pessoas, né, como informação, como conhecimento. Então, é por isso que é necessário cada vez mais a educação pública ser de qualidade. E, para isso, é necessário, obviamente, investimento. Né? E o que a gente acaba observando, vira e mexe, você tem propostas aí, né, de utilizar fundos, utilizar os recursos da educação para outros fins, como esse caso que a gente também discutindo aí sobre esses processos de privatização, principalmente aí das áreas de gestão. Então, eu entendo que o futuro da educação mesmo é a educação pública, né, com qualidade e com investimento. Por quê? Porque o conhecimento ele é complexo, e cada vez mais complexo. É necessário ter cada vez mais investimento, é necessário que os trabalhadores da educação tenham não só a formação, mas também tenham salários dignos para poder dar conta, né, fazer frente a esse processo. O Cipriano lembrou aí, né, principalmente na educação privada, os professores, de forma especial, trabalham em várias escolas. Na educação pública, isso também existe, mas é em menor grau. Né? O fato do professor poder ter mais de um cargo permite que ele trabalhe mais de uma escola, é óbvio. Mas, quanto mais escola a pessoa trabalha, né, mais difícil fica não só o processo de formação desse trabalhador, como também o resultado que ele pode oferecer. Eu acho que é isso que nós conseguimos fazer. Eu acho que nós conseguimos fazer bem aqui o nosso propósito, de fazer essa discussão sobre o futuro da educação no Brasil, público ou privado. Nós levantamos aqui essa questão, né, da privatização, da questão do lucro que essas escolas privadas têm, dessas dificuldades que as escolas, tanto privadas como públicas, têm, principalmente na área de infraestrutura, e também uma outra questão que é essa tentativa, né, e parece que está logrando êxito desses governos aí da direita, de fazer essa entrega. Né? E aí, ao inverso daquilo que nós estamos aqui defendendo, né, Sérgio, que eles estão colocando dinheiro público, né, na mão de empresas que, na verdade, querem lucrar e não necessariamente melhorar a educação no Brasil. Eu acho que é isso que a gente chegou aqui. Eu acho que foi uma boa conversa, né, sempre agradecendo muito aqui o Serginho e o Cipriano aqui pela parceria nesse debate. E agora vamos aí para as despedidas aí, ô Cipriano. Então, Serginho, Isaldir, amigas e amigos do Coletivo Bancada do Livro, eu quero só agradecer aí, dizer que é sempre um aprendizado esses temas que a gente traz aí, ainda mais se tratando da educação, que quando a gente fala aí os partidos que estão no campo progressista ou da esquerda, que a gente chama, sempre, e também a gente reconhece isso, que a educação é fundamental para a transformação de uma sociedade. Agora, transformar isso numa política permanente. Se a gente contasse no Brasil, que já tivemos aí o exercício de 2 partidos que são do campo da esquerda por um bom tempo à frente do governo federal, se faz isso como algo
de política de Estado e como prioridade, nós já teríamos feito, porque uma transformação de um sistema educacional, como nós da estrutura passa, dura no mínimo 3 ou 4 gerações, não é isso? Então tem que ter um processo que comece a fazer isso, que tenha continuidade. Lembrando, lembrando que essa diversificação de atividades para cada professor gerou também aí aquele processo coletivo de adoecimento que chamava a síndrome de Burnout, né? Que se tornou universal aí no interior das instituições de ensino. E no mais, eu deixaria, só lembrar aqui, deixar aqui um salve, Sérgio e Isaldi, às meninas do Brasil que estão fazendo bonito nas Olimpíadas, em todas as linhas de modalidade de esporte que estão discutindo. Se não fossem as mulheres, teríamos bem poucas medalhas. Então, salve as mulheres pelo desempenho que está fazendo nas Olimpíadas, porque no próximo programa nós já vamos estar, para além do dia das Olimpíadas, que encerra essa semana, né, do período. Então, deixar esse salve às mulheres brasileiras e aquele abraço fraterno e a necessidade de a gente construir solidariedade a partir da discussão educacional e que isso seja, né, a esperança de uma sociedade melhor, com uma vida integral e de qualidade plena a partir da educação, como diz lá o princípio constitucional, como sendo o objetivo de formação integral da pessoa para a vida, né, e para a cidadania. O trabalho vem como o terceiro elemento, não é o básico, o fundamental. O trabalho é uma decorrência dessas duas realizações da pessoa, para a vida e para a cidadania. É isso aí, deixar aí o convite, né, Isaldi, para nossos amigos ir lá, clicar aí, assistir depois o nosso programa e dar um salve aí, curtindo, né, e seguindo aí o coletivo Bancada do Livro, que desempenha um bom papel aqui na região para o debate cotidiano da realidade em que vivemos. Né, comentar e também compartilhar o nosso conteúdo, que o nosso coletivo Bancada do Livro, né, é um canal independente e para chegar a mais pessoas é necessário que as pessoas também possam não só escrever, como também compartilhar aí o nosso conteúdo. Sérgio, suas considerações aí, despedidas. Bem lembrado, Cipriano, só fornecer um dado aqui importantíssimo. 87% dos atletas brasileiros recebem Bolsa Atleta. Ou seja, esse bom aumento da quantidade de atletas é um crescente. O primeiro aumenta pela ida, né, de mais atletas, e depois o crescimento também qualitativo, que não vai chegar a conhecer, não. Conhecer, muitos atletas estão indo pela primeira vez, pela primeira disputa. Então, é muito importante. Entendemos nós que o Bolsa Atleta é uma atividade educacional também. Isaldir, um abraço. Cipriano, um abraço. São assuntos dolorosos, o que esses governos estão fazendo com a educação, mas nós vamos lutar para reverter. Bem lembrado aí, vocês fizeram boas lembranças em relação à questão das Olimpíadas, além do Bolsa Atleta, lembrar também que tem um programa de alto rendimento nas Forças Armadas, né, que foi criado também lá atrás, lá também no governo Lula, né, e que dá condições aí para os atletas competir, né, e também condições financeiras mesmo, né, além de ter condições de treinamento, enfim. Então, isso é muito importante. Pois bem, agradecer muito aqui as pessoas que nos acompanham, agradecer aqui a parceria aqui do Serginho, do Cipriano, e de sempre aí para que possam compartilhar aqui o nosso conteúdo. Agradecer muito aqui as pessoas que nos acompanham. Coletivo Bancada do Livro, Coletivo Bancada do Livro.